Boa tarde a todos presentes aqui no Espaço Maker. É um privilégio novamente estar aqui na Campus Party divulgando tecnologia. Aqui na Campus nós já soldamos, falamos de internet das coisas, e é sempre um privilégio o Instituto Newton Braga, com patrocínio da Mouser Electronics, está aqui com mentes brilhantes e desenvolvedores. Para quem desenvolve, para quem, quem tem estanho na veia, sabe como é difícil desenvolver projetos de hardware no Brasil. E a Mouser é uma empresa americana, sediada no Texas, é uma das maiores distribuidoras de componentes do mundo. Para quem desenvolve hardware, sabe como é difícil trazer um componente. Não vou comentar aqui os impostos, tá? A gente vai falar assim da distribuição. Se você quiser comprar, realmente você precisa trazer mais de 1.000. E a Mouser não, ela vende uma peça. Ah, eu quero um resistor, eu quero um diodo. Eles trazem, tá? O negócio é bem rápido, chega em 3 dias aqui no Brasil, uma semana no máximo. Desde que não seja componentes militares, tá? Existem alguns componentes que são restritos de vendas ao Brasil. Existem várias políticas, tanto empresariais como nacionais. Para quem vai trabalhar com a internet das coisas, é bom que vocês vejam o selo da Anatel e o selo do Inmetro quando vocês vão desenvolver, tá? Isso é um caso à parte, é uma coisa que tem que ser estudado. O Newton C. Braga, para quem é de eletrônica, principalmente antigão como eu, aprendeu com esse cara. Newton C. Braga foi os pioneiros a escrever sobre eletrônica no Brasil. Com 13 anos de idade, esse jovem rapaz escreveu sobre redes neurais. Isso em 1966. Então, ele já... E todo mundo que aprende eletrônica já comprou uma revista sobre eletrônica, Eletrônica Total, ou acessou o site dele para baixar os kits, né? Ou ver os módulos que ele faz. A turma que está começando agora, aconselho, site newtoncebraga.com.br, e lá tem passo a passo da eletrônica básica. Eu não sei nada de eletrônica, podem vir, tá? O Newton, ele tem mais de 150 livros publicados na Coreia, na Rússia, nos Estados Unidos. As universidades americanas utilizam o livro dele. Como também agora soubemos recentemente que a China está ensinando eletrônica com os livros dele. Ele disse que não, mas eu acho que ele também é proprietário da usina nuclear de Springfield. Há quem duvide, né? Então eu vou passar... Aqui é o livro que acontece, né? Que ele publica na China. Então eu vou passar a bola, o Newton vai falar sobre o impacto da tecnologia. O que acarreta? Nós estamos criando e não estamos pensando no futuro. Ele vai esclarecer isso com a gente. Muito obrigado a presença de vocês. Mestre. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco do impacto da tecnologia em nossos dias, partindo de um fato interessante. Pela minha idade, eu praticamente vivi todo o desenvolvimento da tecnologia eletrônica nos últimos 60 anos. Eu sou do tempo em que o maker, ele comprava uma chapa de alumínio, dobrava a chapa de alumínio, furava a chapa de alumínio com uma ferramenta chamada vazador e fazia um chassi para montar equipamentos com válvulas. Eu já fiz isso. Sou do tempo em que chegou o transistor no Brasil. Eu me lembro, eu era muito jovem e li numa revista um anúncio técnico, que uma empresa estava trazendo para o Brasil o primeiro transistor comercial, o 2N107. E eu, jovem, juntei dinheiro e fui comprar o primeiro transistor para fazer montagens. Foi muito interessante. O transistor, naquela época, vinha numa caixinha com um manual de instrução, certo? Porque era uma novidade da tecnologia. E a coisa foi indo, eu fui acompanhando, sempre vivi eletrônica, ensinei eletrônica nas principais escolas, dei aula em cursos técnicos em várias universidades e proferi palestras e continuo até hoje. Continuo acompanhando a evolução da tecnologia e como ela está impactando as nossas vidas. Eu tenho uma característica. Eu não fiz apenas engenharia.
eu estudei na Escola Politécnica, mas também fiz física, porque física é faculdade de filosofia. E, de repente, eu percebi que a tecnologia que a gente pratica não é só engenharia. Ela está entrando em outros campos das humanidades. Hoje, quem mexe com os vestíveis, os wearables, IoT, internet das pessoas, que está vindo aí, internet dos bichos, né? Já falam que tem a internet das vacas, né? E colocar chip em vaca, nós estamos integrando a eletrônica com seres vivos. O engenheiro, o maker, ele precisa pensar na possibilidade de que a eletrônica não é sozinha, ela é uma ferramenta que ela vai interar com a biologia, que ela vai se interar com a química, com a física, e quem trabalhar com essas ciências todas precisa conhecer tudo isso. Eu comentei recentemente um livro que me chamou muito a atenção e que me influenciou muito. Um livro de um sábio russo, que eu coloquei, inclusive, no meu site, chamado La Bionique. Ele é escrito em francês. Felizmente, eu aprendi francês. E esse livro, ele fala de como a natureza está se aproximando da tecnologia. Ele fala em engenharia biológica lá. Nós falamos em biônica agora. E a biônica está cada vez mais fazendo parte da tecnologia de todos nós. Eu sempre, quando faço palestra, eu conto alguns fatos interessantes de como a eletrônica está entrando no nosso corpo, como os chips estão sendo entrando na nossa vida, como logo, logo nós estaremos nos comunicando diretamente com os circuitos eletrônicos. E eu parto de um fato já muito relatado antigamente, de um sujeito que ele foi fazer um tratamento dentário e na hora que ele fez a prótese é metal. E metal em contato com substância viva tem certos efeitos galvânicos muito interessantes. E aí o sujeito saiu do dentista, foi para casa, e na hora que ele se deitou, ele começou a ouvir coisas. Ele ficou maluco. Estava ouvindo coisas diretamente pelo cérebro. Ele ouvia música, ouvia gente falando. E ele voltou no dentista, ficou muito preocupado. Quando chegava em casa, ele começava a ouvir coisas. E ele acabou consultando até um psiquiatra, que o cara achou que ele estava louco. E aí, então, o pessoal descobriu. Ele morava exatamente, a casa dele, atrás de um campo onde havia uma estação de ondas médias, uma antena. As ondas ali eram fortes e elas penetravam no dente do sujeito e o dente formou, na obturação, uma junção semicondutora. O dente dele era um diodo detetor de sinais de rádio. E tem uma característica interessante. O nervo auditivo passa aqui. Se você bate no dente, você ouve, ressoa. E excita diretamente o cérebro. A estação de rádio estava entrando pelo dente e excitando o nervo auditivo. O pessoal conseguiu curar. Ele melhorou a obturação dele, tirou a junção, não ouviu mais nada. Mas ficou o alerta. Poxa, a eletrônica pode se integrar diretamente com o organismo vivo, sem a necessidade de você ter etapas intermediárias. De repente, você pode colocar coisas dentro de você. Antigamente, quando se falava em eletrônica, era rádio, televisão, aparelhos que ficavam distantes da gente. Com o tempo, a eletrônica foi se aproximando.
O celular já encosta no ouvido. E já existem aplicativos que fazem uma interação direta com o seu corpo. Tá certo? Vai chegar a época em que isso vai entrar no nosso corpo. Uma empresa japonesa aproveitou a ideia do dente e eles estão criando um telefone celular implantável na dentadura. É um dente celular. E aí você vai no dentista e eu quero um telefone celular, e é o dentista que vai te vender, que vai instalar. Ele vai implantar um dente que já tem o equipamento transmissor dentro dele. Tem um microfoninho. E tem um eletrodo que encosta no teu nervo auditivo. E aí vai ser muito interessante, porque o circuito certamente vai ter recursos de inteligência artificial, né? Aí você vai andando na rua, quero falar com tal pessoa. Aí você dá a senha. Na hora que você dá a senha, teu telefone celular abre o canal e você pode dar um número ou então dar o nome da pessoa. E o telefone celular faz a conexão. Como o microfone está nele, basta você falar. E quando a pessoa falar lá, o sinal do fone vai direto para o nervo auditivo e você ouve. Que vai dar de gente falando sozinha na rua, né? Certo? Você pensa que o cara está falando sozinho, ele está no celular. O celular está no dente. O único problema. Os japoneses não lançaram esse telefone ainda no comércio por causa de um problema de carga da bateria, né? Algum engraçadinho lá teve a ideia de que você tinha que ficar sentado no carregador por algum tempo para poder carregar o celular, né? Aí vocês imaginam onde é que estava o conector, né? Certo? Mas não deu muito certo essa ideia do telefone celular implantável. Então, vocês percebem que a eletrônica, a parte de faz uma interação com o ser humano, ela está causando hoje um impacto tecnológico muito grande, porque as descobertas científicas, tecnológicas que estão correndo, elas estão correndo de uma forma muito rápida. Vocês já ouviram falar da computação quântica, né? Computação quântica, ela oferece possibilidades assim, fantásticas, não só de criar máquinas extremamente rápidas, mas de se criar recursos tecnológicos que até então não eram imaginados. O que está acontecendo? Os dispositivos eletrônicos eles estão se tornando cada vez menores. Da válvula você passou por transistor, do transistor para o circuito integrado, e agora a nanotecnologia, que vai criar dispositivos eletrônicos cada vez menores. Acontece que a física normal, ela muda completamente quando a gente trata de coisas muito pequenas. E os componentes eletrônicos estão chegando a essas dimensões quânticas que têm efeitos imprevisíveis. Na hora que você faz um dispositivo muito pequeno, ele passa a ter alguns comportamentos imprevisíveis, ainda pela ciência atual. Recentemente, descobriu-se que o nosso sistema nervoso, especificamente o cérebro, possui nas células nanoestruturas que ninguém sabe exatamente para que serve. E aí começa um fato interessante. De repente, vocês ficam imaginando que podem existir efeitos quânticos dentro do nosso corpo que um dia talvez sejam interfaceados com recursos eletrônicos fora do nosso corpo. Vamos dar um exemplo disso. Quando o universo ele apareceu, o Big Bang, houve uma explosão em que se formou toda a matéria e a energia conhecida. Acontece que nessa explosão expandiram-se
4 dimensões: comprimento, largura e altura, e o tempo. Então, tudo que a gente percebe aqui no nosso universo macro, universo grande, tem 4 dimensões. Tudo ocorre em função de comprimento, largura e altura e tempo. Alguém consegue imaginar uma outra dimensão? Não, mas ela existe. Ela existe porque foi comprovado pela física que, na realidade, o nosso universo tem 9 dimensões. Certo? As outras, elas não expandiram e ficaram restritas ao interior do átomo. Então, acontecem esses fenômenos estranhos. Por exemplo, se vocês destruírem um átomo e, de repente, dessa destruição, 2 elétrons saltarem, um para cada lado, verifica-se que eles se afastam um de outro a 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, se eu puder pegar um desses elétrons e girar, o outro, que já deve estar a milhares de anos-luz, ele vira também. Como se houvesse uma comunicação permanente entre eles através de uma dimensão desconhecida. Então, acredita-se que no futuro possam haver computadores quânticos que se comuniquem entre si através de outras dimensões, 4ª dimensão. Podem existir dispositivos quânticos que façam a interação de seres vivos através de uma dimensão que hoje a gente não domina e nem conhece. É aquele negócio de que nas dimensões quânticas não existe tempo. Certo? Na dimensão quântica, o tempo é uma grandeza física desconhecida. Então, podem acontecer fenômenos muito estranhos com as pessoas, porque agora estão descobrindo que dentro do cérebro da gente existem as tais nanoestruturas que talvez permitam esse tipo de comunicação. Vocês já imaginaram ligar um chip lá, ou ter um chip dentro do seu corpo que possa fazer comunicações com estados quânticos e, através deles, você ter fenômenos que antigamente eram considerados paranormais. Né? A ciência, ela evolui de uma maneira muito interessante. Acontece, às vezes, que coisas que antes não eram acreditadas porque achava-se que era crença, era crendice, era superstição, hoje não é assim. Depois muda. Por exemplo, no século XVI, um cientista sueco chamado Svante Arrhenius, ele propôs que a Academia de Ciências da Suécia criasse um departamento para estudar os meteoros, porque ele achava que, analisando os meteoros, a gente podia aprender muito sobre a história do universo. Sabe o que falaram para ele? Você não vai colocar nenhuma academia para estudar meteoro, porque meteoro é pedra que cai do céu e no céu não tem pedra. Então não existe meteoro. E não deixaram ele abrir a Academia de Ciências. Né? Então, muitas vezes, ao longo da ciência, ao longo do estudo da ciência, a gente vê que muita coisa que a gente achava que era superstição, na realidade não é. Um deles é a tal percepção extrasensorial, a telepatia. Talvez tenha uma razão científica pela física quântica e, de repente, a eletrônica vai ser a interface. De repente, vai ter um chip em você que vai permitir, às vezes, que você faça uma comunicação mental instantânea com alguém. Mas, sei lá, para 2050, eu não vou estar aqui. Vocês é que vão ver isso aí, né? Mas são coisas que podem acontecer ao longo da evolução da ciência. Né? Vocês veem que a gente vê hoje um fenômeno muito interessante, é a iluminação de LED. Ela está
fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. Vocês já deram a se pensar que tipo de efeito isso pode ter com o organismo humano? É uma interação de coisas eletrônicas que estão surgindo numa escala cada vez maior, que vão da física quântica, da luz azul do LED e de outras consequências que a gente pode ter em eletrônica do dia a dia, que até a gente pode criar coisas. No nosso corpo, existe um hormônio que é responsável pelo sono, é a serotonina. Certo? Quando você está com sono, é porque esse hormônio começou a ser produzido. Descobriu-se, agora recentemente, que ela é estimulada pela luz azul. Então, durante o dia, você não tem sono, porque o sol é rico em radiação azul. O céu é azul. Enquanto o céu é azul e a iluminação é rica em azul, você não tem sono. Aí, quando anoitece e some o azul, o seu organismo deixa de produzir o hormônio e você começa a ter sono. Onde é que isso influi as coisas? Cada vez mais está sendo usado a iluminação a LED com luz azul. Então, vocês ficam no WhatsApp até tarde da noite e não sentem sono. Por quê? A luz azul que ele emite inibe o hormônio do sono. Né? Tanto é que já tem aplicativos que fazem com que à noite a iluminação do seu celular corte o azul, que é para não prejudicar o teu sono. Quem já foi a Nova York, estranha, porque você sai à meia-noite em Nova York e não tem sono. Não tem sono por quê? A iluminação pública lá é tão forte e é tão rica em azul que inibe o teu hormônio de sono. Você pode ficar a noite inteira acordado lá que você não sente sono. É só ficar num lugar iluminado, nas ruas, certo? Na Broadway, na Times Square. É uma iluminação louca aquilo. Muito azul. Muito azul. Então, vocês veem que são pequenos fatos da tecnologia que a gente precisa tomar cuidado, porque eles estão se integrando no nosso corpo e nós não estamos percebendo as consequências ruins. Estamos usando e temos as consequências boas. Então, temos que ficar atentos a isso. Tá? A nanotecnologia e a robótica, elas também estão levando ao que a gente chama de inteligência artificial. E é uma coisa que a gente vê aqui, que a maioria dos trabalhos de computação que a gente vê aqui ainda estão na computação digital. Os computadores são digitais. Porém, o nosso cérebro, o nosso modo de funcionar, o nosso organismo é analógico. Enquanto que para o computador você tem o bit 0 ou 1, certo ou errado, o ser humano não age segundo essa lógica. Ele age sob uma lógica difusa, uma lógica fuzzy. É o certo, o mais ou menos, e o errado. É por isso que o ser humano tem dúvida. O computador não. Ou não. Aí que está. Os computadores estão começando a se tornar inteligentes. A inteligência artificial. É possível isso? É. Houve um pesquisador chamado Skinner que falava justamente da psicologia das pessoas e depois ele pensou na possibilidade disso ocorrer com máquinas. Até que um seguidor dele, um tal de Gray Walter, construiu um robô que, em lugar de controlar o robozinho por um Arduino, que não existia na época, ou uma rede lógica, ele criou uma rede difusa, uma rede de neurônios simulados,
que eram unidades lógicas que tinham 3 estados. E interligou numa rede semelhante àquela que a gente tem no cérebro. E programou o robozinho, através dessa rede, para ele sair de um labirinto, né? Então, quando ele soltava o robô no labirinto, o robozinho ficava andando, batendo nas laterais, e depois de um certo tempo, por tentativa e erro, ele saía. O que é que ele descobriu? Que depois de várias tentativas, o robô aprendia a sair do labirinto. Ele soltava e ele fazia o caminho certinho, porque ele havia aprendido e memorizado. Então, ele demonstrou que as tais redes neurais podem aprender. Mas aí é um fato interessante. Ele chegou lá, quando o robozinho tinha aprendido a sair do labirinto, e mudou a disposição interna do labirinto. E aí ele chegou lá com o robozinho, soltou de um lado, o robozinho todo feliz entrou no labirinto pensando que ia sair rápido e deu de cara com um caminho que ele não conhecia. Uma situação inesperada. Como é que vocês acham que reagiu uma máquina diante de uma situação inesperada? O robozinho entrou em pânico, certo? O robozinho apresentou sinais de desespero, certo? Ele entrou em pânico. E aí o Grey Walter falou, poxa, não só a rede neural aprende, como também ela parece que manifesta alguma coisa semelhante a sentimento. Coisa estranha isso, né? Hoje, existem muitos pesquisadores que trabalham com inteligência, com redes neurais, com lógica fuzzy, né? Que estão trabalhando nessa possibilidade de que, eventualmente, um robô inteligente, uma máquina inteligente, talvez adquira, num certo grau, o que a gente chama de sentimento. E foi fundada já na Europa uma associação protetora dos robôs, que está tratando os robôs como entidades cuja vida deve ser protegida. Certo? Já está começando essa ideia, né? Logo, logo, vocês vão ter robôs, computadores, que vão ter personalidade. Eles vão ter vamos dizer, não digo alma, porque a gente não sabe o que é, mas eles vão ter alguma coisa muito semelhante ao que um ser vivo tem. Certo? Você não vai poder ofender o seu robô, porque senão ele vai chorar. Certo? Vai ser isso, entende? No futuro, vai existir, talvez, uma entidade associada às máquinas que possa ser associado a alguma coisa viva. Já se fala em vida artificial. Já se fala em vida artificial. Então, vocês imaginem o impacto que isso vai ter nas próximas gerações. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para vida artificial. E essa vida artificial vai ser de silício, vão ser os chips, criados por nós. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Nós já aprendemos a conviver com o celular, né? O celular está se tornando inteligente, ele já olha para a tua cara e te reconhece. Certo? Já tem um celular que faz isso, né? Ele já conhece a tua voz. Né? E a inteligência está entrando nos aplicativos. Quando você vai digitar uma frase no WhatsApp, ele já sabe o que você quer dizer, na hora que você bater a primeira palavra, ele completa. Não é verdade? Aonde vamos? Tinha isso há 10 anos atrás? Não. Está indo muito rápido. Está indo muito rápido. Tudo isso está entrando na gente. Né? E vocês veem, as ideias, quando a gente vem numa feira como essa, eu já venho há muitos anos, a gente às vezes fica impressionado com a imaginação do pessoal,
e o que se cria. E eu dou como exemplo de criatividade em robótica o trabalho feito por um grupo de estudantes na Inglaterra que bolaram um robô que surpreende pela criatividade e pela sua interação com a vida, com a sua interação com o meio biológico. Até a gente pode dizer que se trata de um biorobô. O que os estudantes fizeram? Primeiro caso que eu conto, não é esse ainda, o pessoalzinho lá na Inglaterra pegou uma impressora matricial de supermercado, aquela que faz o barulhinho e imprime com uma agulha quente e o papelzinho amarelo com os preços, e adaptou aquilo numa torradeira elétrica de pão. Ué, para que vocês vão perguntar? Eles não pararam por aí. Eles conectaram através de uma rede Wi-Fi a torradeira deles à internet e programaram um site da previsão do tempo. Vocês vão perguntar, para que tudo isso? E aí, do Queen Mary College, o que eles fizeram? O inglês de manhã, preocupado em sair, ter que levar guarda-chuva ou não, porque pode chover, ele simplesmente pega o pão, enfia na torradeira, a torradeira conecta-se com a rede da previsão do tempo e imprime na torrada a previsão do tempo, se vai chover ou não. Certo? E aí, quando a torrada salta, o inglês, antes de comer, já sabe se vai chover ou não, se tem que levar guarda-chuva ou não. Então, o pessoalzinho do Queen Mary College, lá na Inglaterra, ganhou o prêmio de projeto mais original. Certo? Coisas que hoje, isso faz tempo, são comuns. É a internet das coisas. Né? Internet numa torradeira elétrica. Hoje já tem geladeira com internet, tem fogão com internet, forno de micro-ondas com internet, tudo mais que você possa imaginar. Né? Então, são ideias que evoluem com o tempo. Né? No tempo do passado, a gente via o Dick Tracy com o telefone no relógio. Né? E o agente 86, o Maxwell Smart, ele tinha o telefone no sapato. E eram ideias fantásticas naquela época. E hoje está aí. Hoje todo mundo tem o telefone no bolso. Todo mundo tem o celular no bolso. Não é isso? E agora voltando ao robô, que também foi criado por estudantes lá da Europa, que eles fizeram o seguinte. Qual que é a maior praga dos jardins da Inglaterra? É a lesma. Ela come tudo. Você planta o seu jardim bonitinho, deixa lá, no dia seguinte está todo comido. As lesmas vão lá e comem tudo. Então, o que eles fizeram? Eles bolaram um robô que tem um braço comprido e eles verificaram que se você iluminar a lesma com uma lâmpada ultravioleta ou um LED ultravioleta, a lesma fica luminosa. Então, eles puseram a câmera no robô, solta de noite no jardim, o robô fica andando, na hora que ele ilumina a lesma, ela fica luminosa, ele vai lá com o braço e pega. Pega e joga numa caixinha que ele tem atrás. E começa a colher as lesmas. Tudo bem, não é uma ideia imaginosa até aqui. Certo? Mas ela é muito imaginosa se a gente for além. O que acontece se eu jogar sal numa lesma? Ela dissolve. Né? Mais do que isso, se eu fizer isso numa caixinha com 2 eletrodos de metal, na hora que ela dissolve, ela forma uma solução eletrolítica e gera eletricidade. Então, a caixinha que a lesma, que o robô tem atrás, tem sal e tem 2 eletrodos. Cada lesma que ele joga lá, o robô digere e gera energia elétrica. É um robô comedor de lesma. Certo? Um robô comedor de lesma. É uma ideia sensacional, né? Então, vocês veem que o que é possível fazer com imaginação, conhecimento
e com o uso da tecnologia que a gente cada vez mais tem coisas novas. Eu fico impressionado que todos os dias eu recebo centenas de notícias pela internet de lançamento de componentes novos. São componentes que têm sensores de pressão, sensores de temperatura, sensores de tudo. Tem controles, comunicação sem fio, e vai de uma maneira que, para aqueles que querem criar alguma coisa, fica até muito difícil. Né? Mais um pouquinho, então. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, mas vamos lá mais um pouquinho, né? Uma outra coisa interessante que eu falo é de nanorobô. Porque os robozinhos estão ficando tão pequenos que vai chegar ao ponto de poderem ser injetados no nosso corpo. Vocês assistiram o filme Viagem Fantástica, né? O cara injeta, ele diminui um submarino e injeta na corrente sanguínea. Hoje já existem nanorobôs que liberam medicamento dentro da pessoa. Mas no futuro isso vai ser até muito interessante. E imaginem uma situação talvez que seja comum daqui a 10 anos. Você vai fazer um plano de saúde, chega lá no seu plano de saúde, assina a papelada, tudo certinho, aí o cara faz assim, você vai lá agora e vai tomar uma injeção. Você entra numa salinha e vem uma enfermeira e te injeta um robô na tua corrente sanguínea. Ele vai ficar navegando dentro do teu corpo. Vai ficar percorrendo o teu corpo e ele tem sensores. Sensores de glicemia, de triglicérides, pressão, temperatura, uma câmera de vídeo e um monte de coisa. Ele fica patrulhando o teu corpo. E aí, um belo dia, você está andando na rua, como não quer, tranquilamente, como não quer nada, e, de repente, o teu nanorobô detecta uma veia que está desprendendo uma placa gordurosa e você vai ter um infarto. O robô imediatamente se conecta com o teu celular, avisando pelo aplicativo que você vai ter um infarto. O aplicativo contata o teu médico e o teu plano de saúde e, através do GPS, diz onde você está. Aí você vai andando na rua tranquilamente, estaciona do teu lado uma ambulância, desce 2 enfermeiros fortes, te jogam numa maca, certo? E nem dá tempo de você perguntar o que é. Você pergunta só o que foi, aí eles explicam. Você vai ter um infarto daqui meia hora, a equipe médica já está te esperando lá no hospital para te colocar uma ponte de safena. No futuro vai ser isso. Hoje, nós já temos aplicativos que cuidam da saúde. Foi lançado agora, eu não sei se parece que o Google lançou, um aplicativo que ele detecta se você tem algum problema de saúde, simplesmente quando você olha para ele, porque ele analisa o padrão da tua retina. Pelo padrão da tua retina, ele sabe se você está bem ou não e o que você tem. Vocês devem estar assim lembrando aquele filme Jornada nas Estrelas, em que um médico chega com o aparelhinho e faz assim no cara e o aparelhinho diz que ele tem. Não é verdade? Que lá já vai ser realidade. O nosso celular está caminhando para isso. Nosso celular, logo, logo, vai ser o nosso médico também. Está quase. Porque o Google já responde um monte de perguntas. Certo? Mas logo, logo, você não vai precisar nem perguntar. O teu celular no teu bolso te avisa, olha, é melhor você procurar um médico. Certo? Você tem que tomar cuidado, porque os aplicativos e os sensores, eles estão se tornando cada vez mais penetrantes dentro do ser humano. Alguém tem alguma pergunta? Não? Espera aí. Alô. Mestre, peraí. Opa, desculpa, tem uma pergunta aqui. Pode fazer a pergunta aí? Boa tarde. Meu nome é Wilson.
Eu acho muito interessante a questão da comunicação quântica que o senhor citou. Como que o senhor acha que isso poderia no futuro interferir na internet das coisas, ou o quanto também seguro ou inseguro seria isso? Olha, sabe-se muito pouco além sobre a computação quântica, sobre a comunicação quântica. Ela está numa fase de estudo de laboratório ainda muito superficial. Nós temos lá o colisor de hadrons. O colisor de hadrons fez agora as primeiras experiências práticas de comunicação de partículas, mas assim num grau muito elementar. Ainda demora muitos anos. Então a gente ainda só pode imaginar como é que vai ser. Mas se vai ser um impacto muito grande, vai. Isso não tem dúvida. Certo? Se vocês quiserem ter bastante notícias e artigos interessantes sobre esse assunto, vocês podem acessar o meu site e podem se cadastrar para receber os nossos e-mails. Por enquanto é só e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.